Eu quero fazer aqui uma meia-culpa e, ao mesmo tempo, pedir para, principalmente, a mídia tradicional, a mídia convencional, essa que nós nos acostumamos a acompanhar, seja pela televisão e agora principalmente pela internet, mas eu também me incluo nisso porque a gente sabe também que hoje a mídia independente, através da internet, ela vem tomando conta dos debates, das discussões esportivas, de uma forma geral. E o que a gente vem acompanhando muito sobre essa questão da relação clubes-torcida? Que o torcedor, de uma forma geral, ele pode tudo. Bem, quando eu digo isso, quando eu falo isso, é ouvindo alguns comentários, algumas análises de que o torcedor, ele paga um ingresso muito caro, e isso é verdade, que ele, muitas das vezes, tem uma condição totalmente adversa, faz das tripas coração para acompanhar um jogo do seu clube, para inclusive viajar e acompanhar, não é, o seu time, ok? E isso tudo é verdade, isso tudo é fato. A gente vê isso, a gente acompanha isso, a gente está olhando isso acontecendo. E eu ainda vou dizer mais. Eu digo que o torcedor, principalmente o torcedor raiz, o torcedor anônimo, ele é o maior patrimônio que um clube, que um time de futebol pode ter. Porque o que seria desse clube, o que seria desse time sem a sua torcida, sem os seus apaixonados? Então, tudo isso é tudo verdade, tá? É fato. Agora, como diria ou já diz os mais sábios, toda história ela tem no mínimo três verdades. A minha, que fala, a tua, que ouve, e a do terceiro, que nem fala e nem é torcedor propriamente dito, mas que também, de alguma forma, acompanha. Ele também tem a verdade dele. E aí, o que acontece? Nós não podemos estar justificando erros com outros. Nós não podemos estar entrando na linha tênue que divide a razão da emoção, para que a gente então entenda que nós podemos tudo na condição de torcedor, tá? Eu também aqui, eu sou torcedor, tá? Eu sou torcedor, mas eu sou, antes de mais nada, uma pessoa ou um comentarista ou um analista ou alguém que simplesmente emite a sua opinião sem perder a minha razão. Eu confesso para vocês que às vezes eu venho para cá comentar sobre uma vitória ou uma derrota do time para o qual eu torço, e não é novidade para ninguém, que eu já falei isso aqui várias vezes que eu sou flamenguista. Eu te confesso que dá vontade de chegar aqui de forma eufórica, sabe? Gritando, mandando todo mundo ir lá para aquele lugar quando o time ganha, quando o time está, vamos dizer assim, numa condição muito favorável, que é o caso agora, o momento que o Flamengo está vivendo. Mas para quem já está me acompanhando aqui, percebe que eu sou um cara que eu procuro ser altamente cuidadoso e comedido nas minhas análises, nos meus comentários. A mesma coisa, eu fico pé da vida
quando eu tenho, na condição de torcedor, que acompanhar a derrota do meu time, como já aconteceu várias vezes, não tenha dúvidas. Mas eu tenho que entender que isso não pode me dar o direito de interpretar isso como eu posso tudo. Porque isso é muito perigoso, eu já falei várias vezes aqui. Várias vezes. Eu já falei que essa história de torcedor invadir CT ou forçando a entrada no CT ou tendo, pior, a anuência do presidente, da diretoria do clube, que para mim lava as mãos, terceirizando a sua responsabilidade e deixando tudo nas costas dos jogadores, para ouvir ameaças, xingamentos, tá? E um monte de outras coisas mais. Lá, como foi agora o último caso envolvendo o Vitória, onde o presidente, que se auto-intitula presidente de uma torcida organizada do Vitória, disse que os caras foram covardes, que os caras não deram porrada, que tinha que parar o time do Flamengo na porrada, porque não se tratava de incompetência, se tratava de covardia, que deixaram uma mancha no time, na torcida, não é? Como se o Vitória fosse o primeiro e o último time no mundo a ser goleado, tá entendendo? Dessa forma, nessas condições, e como se o Vitória estivesse jogando com qualquer time, como se o Vitória estivesse jogando com o time da várzea, que seria ou que será inadmissível perder como perdeu, entendeu? Bem, o certo é que é muito perigoso, potencializado esse perigo, quando a gente escuta a mídia, como eu falei no início, chancelando isso, quase que dando um passaporte para esses criminosos travestidos de torcedores, que assim eu entendo, porque quando tu vai fazer uma ameaça a alguém no seu local de trabalho, diga-se de passagem, tá bom? Você está cometendo um crime de menor potencial ou não, mas você está cometendo um crime. E o que a gente vem hoje presenciando, parece-me que está se normalizando, inclusive, isso, é justamente essa prática de o torcedor perdeu, não gostou, não vou invadir lá e vou primeiramente ameaçar os caras, saculejar os caras, como aconteceu lá, por exemplo, no Sport, lá no Vasco, né? E agora no Vitória, sem contar os rojões estourados lá no CT do Palmeiras. Então, assim, se a gente não tomar cuidado quando a gente usa esse espaço para falar de uma forma, de maneira comedida, de maneira cuidadosa, se a gente não estiver filtrando o que a gente fala, a gente está sim validando esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Porque alguns podem entender que o poder protestar, inclusive, inclui ir lá no CT, ameaçar, xingar, bater e até, Deus o livre, mais tarde, quem é que garante que um cara desse aí ou uma torcida dessa não mate um jogador? Pô, tu tá exagerando. Não sei, cara, se eu tô exagerando. Eu não sei o que tá exagerando, eu não sei o que passa na mente, na cabeça desses malucos, desse pessoal. Eu não sei, cara. Entendeu? Nós temos que tomar cuidado, isso é muito perigoso mesmo. Fica aqui o meu repúdio a qualquer ato de violência. Abraço.